última fronteira a ser explorada em nosso planeta. Para mim, é uma segunda casa. As criaturas que para muitos parecem monstros ou alienígenas me são familiares. E é em busca de imagens que revelem a importância de preservá-las que há mais de 30 anos mergulho pelos mares do mundo. Raias são animais que nos fascinam e assustam. Algumas são imensas, se escondem na areia, têm espinhos venenosos e dão choques elétricos. Mas será que são realmente perigosas? Estou aqui no litoral norte de São Paulo, numa típica canoa caiçara do meu amigo Paúba Cabeiro. Brother, você convive com peixe desde moleque. Você acredita que peixe pode ter inteligência? Inteligência mesmo, de aprender as coisas, de pensar? Sim, porque os cardumes de carapau, eles entram dentro do cerco, rodam e saem. Ele vai aprendendo a sair. Eles vão aprendendo a sair da rede. Eles entram no contorno, contornam a rede e saem. Eu também acredito na inteligência dos peixes, principalmente depois de mergulhar dezenas e dezenas de vezes com as raias-manta. Mas será que é possível que uma raia-manta, um peixe, tenha a capacidade de aprender as coisas, tenha inteligência, tente interagir, até se comunicar com a gente? As raias ou arraias são peixes de corpo achatado e grandes nadadeiras peitorais grudadas ao corpo. Assim como os tubarões, têm o esqueleto composto por cartilagem ao invés de ossos. Hoje em dia, são conhecidas mais de 500 espécies de raias. A grande maioria delas são chamadas bentônicas, ou seja, dependem do fundo do mar, areia, pedra, coral ou algas, para se abrigar ou se alimentar. Mas algumas espécies são exceção à regra e passam a vida voando na coluna d'água, como as carismáticas raias-manta, animais misteriosos e surpreendentes. As raias-manta ou jamanta são as maiores de todas as raias, mas não têm ferrão. Têm dentes minúsculos e, assim como outros gigantes do mar, se alimentam de pequenos peixes e plâncton, micro-organismos que filtram da água. Esses apêndices na cabeça servem para canalizar o alimento para a boca. A semelhança deles com chifres fez com que antigos pescadores as batizassem de Devil Rays, ou raias-diabo. Mas eu sinto que são criaturas angelicais e inteligentes. Será que são tão inteligentes a ponto de interagirem ou até se comunicarem comigo? As raias-manta têm o maior cérebro entre todos os peixes, e sua proporção em relação ao tamanho do corpo é comparável à de algumas aves ou mamíferos. Por observação e intuição, sempre achei que são criaturas especiais, mas hoje, estudos científicos indicam que sua inteligência é muito maior do que sequer podíamos imaginar para peixes. Além de 2 e possivelmente 3 espécies de manta, essa família tem 9 espécies de móbulas, animais semelhantes, de porte menor, mas igualmente fascinantes e curiosos. Há mais de 20 anos estive na primeira equipe brasileira a fazer uma expedição de mergulho nos penedos de São Pedro e São Paulo, pequenas ilhotas a 1/3 do caminho entre o Brasil e a África. Provavelmente os animais de lá nunca tinham visto mergulhadores, e num dos mergulhos avistamos uma raia-móbula que ficou nos cercando curiosa. No mergulho seguinte, 7 móbulas se encontravam embaixo do barco. Quando retornávamos à embarcação, elas ficavam dando voltas na superfície e assim que mergulhávamos, nos acompanhavam novamente. Muitas vezes se deixavam tocar. Isso se repetiu nos 4 dias em que ficamos ancorados por lá.
Se isso não é uma prova de que os animais estavam curiosos com nossa presença, qual a explicação para esse comportamento? Infelizmente, a curiosidade desses animais frente a nós é retribuída de forma cruel. Devido à pesca, proposital ou incidental, a maioria das espécies de móbula está ameaçada ou quase ameaçada de extinção. As mantas também estão ameaçadas, porém já são protegidas por lei em 8 países. As raias-manta de arrecife são menores que suas primas oceânicas e fazem migrações muito curtas. Por serem quase residentes, essas raias oferecem um atrativo turístico para mergulhadores e os recursos gerados ajudam sua proteção. Para ter mais pistas se as mantas realmente podem interagir com humanos, mergulho na ilha de Manihy, no Tahiti, para ver de perto as mantas de arrecife. Estou numa estação de limpeza, onde as raias costumam parar para que pequenos peixes removam parasitas de sua pele e boca. Essa relação é um verdadeiro ganha-ganha. As mantas se livram de incômodos parasitas e os peixinhos têm uma refeição fácil. Só acho estranho que as mantas não estão parando para receber a limpeza. Me pergunto se a presença de um grupo de mergulhadores que chegou ao mesmo arrecife em que estou filmando as está afastando. Mas percebo que muito pelo contrário. Elas parecem curiosas e diminuem a velocidade para observar os mergulhadores. Após alguns minutos nos investigando, as mantas perdem o interesse e começam a brincar entre si. Elas se perseguem, aceleram, sobem e descem na coluna d'água. O que está acontecendo? Não posso afirmar ao certo. Entretanto, fica claro que é uma interação social, talvez uma brincadeira, talvez um ritual de cortejo. As mantas agitadas se afastam, mas outras se aproximam. Uma delas está coberta de rêmoras. As rêmoras brancas podem alcançar 30 centímetros e carregá-las deve dificultar seu deslocamento, mesmo que ganhe uma limpeza. As vantagens para as rêmoras são bem maiores. Elas comem parasitas, restos de comida, ganham uma carona se deslocando sem gastar energia e ainda por cima podem encontrar parceiros para acasalar. Me despeço das mantas de Manihy com seu olhar guardado na memória. Eu trabalho com todos os tipos de animais há mais de 20 anos e tenho convicção de que esses olhos refletem curiosidade, buscam um contato. É um tipo de olhar que já vi em baleias, golfinhos, macacos e cachorros. Jamais num peixe. Na ilha de Kona, no Havaí, nasceu uma das primeiras operações de mergulho que alimenta raias-manta. Tudo começou por acaso, quando um hotel criou um sistema de iluminação para os hóspedes verem as ondas à noite. A luz atraiu plâncton e as raias-manta aprenderam que era uma boa oportunidade para se alimentar. Em 1991, um guia de mergulho local criou um sistema de luz submarino para atrair plâncton. E desde então, mergulhadores do mundo todo têm a oportunidade de mergulhar à noite com mantas. Eu tenho mais de 100 mergulhos com mantas nos 3 oceanos, mas sempre sonhei conhecer as famosas mantas de socorro. Essas são mantas oceânicas, ou seja, passam a vida viajando por mares tropicais e temperados. Muitas raias daqui atingem a envergadura de uma trave de futebol profissional e pesam mais do que um Fusca. Certamente estão entre as maiores do mundo. Se as mantas de arrecife mostraram curiosidade em relação a mim, agora sou eu que estou curioso pelo comportamento de suas primas oceânicas. Será que elas vão se comunicar comigo? Logo que caio na água, uma manta se aproxima de mim. Não faz nem um minuto que estou mergulhando e já estou cercado por 2 enormes. Me aproximo lentamente. Ela se afasta e, ao ver que abriu distância, para e me espera. Me afasto e ela me segue.
Então começa a fazer círculos à minha volta e vai mantendo o padrão. Por um momento, para centímetros de mim e olha fundo nos meus olhos. Recentemente, a PhD em mantas Andrea Marshall publicou um texto descrevendo esse mesmo comportamento. Convicto da curiosidade das raias, resolvo aguçá-la. Viro de barriga para cima, abro os braços e crio uma silhueta completamente diferente das que estão acostumadas. Efeito imediato, a raia se aproxima e nada lentamente sobre mim. Ficamos alguns minutos assim, até que meu ar entra na reserva. Mantas e móbulas também são sociáveis entre si e parecem compartilhar a curiosidade por nós, seja nos vendo pela primeira ou pela milésima vez. O que será que se passa na cabeça delas? Elas pensam? Têm inteligência? Relatos afirmam que mantas enroscadas em redes se aproximam de mergulhadores, como que pedindo ajuda, e ficam paradas mesmo no doloroso processo de retirada de anzóis. A fronteira entre o que é instinto e o que é inteligência animal é muito tênue, mas nesse caso me parece clara. O instinto seria fugir com a dor, mas perceber que o mergulhador está ajudando é inteligência. Eu acredito que raias-mantas são inteligentes e capazes de interagir, brincar e se comunicar conosco. Será que nós, humanos, somos inteligentes e capazes o suficiente para se comunicar com elas? As mantas não têm ferrão, porém muitas espécies de raia têm um ou mais ferrões venenosos em sua cauda. Eu praticamente cresci nesse litoral, mergulho aqui desde criança. E antigamente era muito comum a gente encontrar raia. Mas hoje está cada vez mais difícil. Tá ou não tá, Cabelo? Tá difícil. Muitas embarcações pesqueiras que vêm de fora, aí elas pescam nessa região e capturam muita raia. E aí tá mais difícil de ver, de encontrar. E aí o pessoal põe a culpa em vocês. Aí põe a culpa no pescador artesanal, que pega pouco, que consome pouco. Fala uma coisa, cara, você já sabe de alguém aqui da região que alguma vez teve algum acidente com raia? Olha, eu já fui ferroado no braço, e despescando ela da rede, e aí quando eu fui soltar, ela me deu uma ferroada. Cara, mas ela tá se defendendo, né? Ela foi numa autodefesa dela, né? Bom, sem dúvida, o ferrão da raia é uma arma mortal. Mas será que as raias usam esse ferrão para nos atacar? E se elas já eram temidas por causar acidentes esporádicos, o medo tomou outra dimensão após o acidente que matou o lendário caçador de crocodilos, Steve Irwin. Em 4 de setembro de 2006, Steve estava gravando na Grande Barreira de Corais quando o ferrão de uma raia perfurou seu coração. O acidente teve repercussão mundial. A olho nu não podemos ver, mas com microscópio percebemos que o ferrão das raias é composto por vários dentículos alongados. Dentro de cada dentículo fica a toxina. Ao se defender de um animal, o ferrão o perfura e o veneno é liberado, causando grande dor. Para piorar, o formato serrilhado causa ainda mais estrago ao sair. Existem espécies de raias com ferrão em águas tropicais e subtropicais do mundo todo. E eu começo minha busca para responder à pergunta se as raias usam ferrão para atacar em Fernando de Noronha. Mergulho aqui desde 1987 e sei que no Canal da Rata há grandes chances de encontrar raias juvenis. Sei também que se não estiver encontrando uma raia, basta seguir uma guarajuba. Logo, ela encontra uma raia para mim, ou melhor, para ela mesma. A raia está patrulhando o fundo do mar em busca de comida. A guarajuba segue e eu a sigo. As raias têm a boca e sensores eletromagnéticos na parte inferior do corpo.
Ela pode achar alimento sem usar a visão. Esse comportamento da guarajuba é chamado de shadowing, palavra em inglês que significa sombreamento. A guarajuba se esconde atrás das raias para atacar os peixes que se assustam com a presença delas ou aproveitam para comer seus restos. Fico filmando a raia por meia hora, nadando lado a lado com ela e não há o mínimo sinal de agressividade. Será que é porque essa raia é pequena? Na manhã seguinte vou ao extremo oeste de Fernando de Noronha, onde fica a Caverna da Sapata. E não é que dei sorte? Uma enorme raia-prego descansa no fundo arenoso. Me aproximo lentamente. A raia imóvel parece confiar na camuflagem ou no ferrão, pois me ignora. A posição dos olhos e do orifício respiratório na parte superior são uma adaptação ao corpo achatado. Dessa forma, o animal pode ficar semi-enterrado, camuflado, mas respirando e observando tudo a seu redor. Após um tempo, ela se incomoda com minha presença e parece decolar do fundo do mar. Sai da caverna, dá a volta e retorna lentamente. Se fosse um animal agressivo, poderia me atacar, usar seu ferrão, afinal ela é quase do meu tamanho. Mas mesmo incomodada e se sentindo acuada, simplesmente se afastou e depois de poucos minutos retornou e pousou um pouco mais distante de mim. Resolvo deixá-la em paz e saio da caverna satisfeito. Esse encontro ajuda a provar meu ponto de que raias não são animais agressivos. A raia chita ou raia pintada ocorre em águas tropicais ou subtropicais do mundo todo. Essas raias não têm apenas um ferrão, e sim de 2 a 6, mas mesmo assim são tímidas e costumam evitar mergulhadores. Com técnica e experiência, é possível chegar bem perto delas. Raias chita passam a maior parte do tempo nadando a meia água, mas se alimentam de crustáceos e moluscos que encontram principalmente no fundo arenoso. Apesar dos ferrões, essas raias são presas de tubarão, como mostra a marca de mordida nessa sobrevivente. As raias com ferrão o utilizam principalmente como defesa. Porém, há raias que utilizam outros mecanismos para defesa e ataque. As raias elétricas ganharam seu nome devido à capacidade de disparar pequenas descargas elétricas que atordoam suas presas. Essas descargas atingem até 37 volts, o suficiente para ligar um aspirador de pó e uma furadeira ao mesmo tempo. Esses mesmos campos elétricos dão choques em seus predadores caso sejam atacadas. Para ajudar a provar que raias não usam seus ferrões para nos atacar, decido ir mais longe e mergulhar não com uma, mas com muitas raias com ferrão, e de grande porte. Vou para o arquipélago Poor Knights, na Nova Zelândia, lugar famoso pela concentração de grandes raias-prego na época de acasalamento. Logo encontro uma raia do gênero Miliobates. Me aproximo e filmo seu ferrão. Porém, ainda não é esta a espécie que estou procurando. Estou procurando esta. Sigo a raia insistentemente e tento cercá-la contra a parede da ilha, provocando-a para testar sua reação. Será que ela vai me atacar? Ao invés de me atacar, a raia se posiciona protegendo e curvando a cauda, como um escorpião, apontando o ferrão para mim. Nessa posição defensiva, ela para. Se eu atacar, serei perfurado pelo ferrão. Me afasto dessa raia e, sem querer, encontro o Vale das Raias. Nessa área, dezenas de raias-prego de grande porte se concentram possivelmente para acasalar. Dizem que animais ficam mais agressivos na época do acasalamento.
Pode parecer que estou forçando a barra, me arriscando, mas mergulho há mais de 30 anos e sei que as raias não atacam se não forem atacadas ou encurraladas. O acidente com Steve Irwin foi uma fatalidade. A toxina jamais mataria um ser humano adulto, mas por azar, o golpe do ferrão pontiagudo atingiu seu peito. Mortes de mergulhadores autônomos causadas por raias são raríssimas. Entretanto, há um lugar onde as raias têm um veneno mais tóxico em seu ferrão e são responsáveis por muitos acidentes. Os rios brasileiros são habitados por animais assustadores: piranhas, sucuris, jacarés. Entretanto, se perguntar a ribeirinhos ou pescadores qual animal que mais temem, a resposta é quase unânime: raias. As raias de água doce são descendentes de raias marinhas. Há duas teorias de como elas chegaram aos rios brasileiros. Uma delas acredita que são descendentes de raias vindas do Oceano Pacífico antes da formação da Cordilheira dos Andes. E a outra de que se originaram de uma população vinda do Caribe. Em ambos os casos, mudanças geológicas as deixaram presas. Hoje, só no Brasil, existem 17 espécies de raias de água doce. Na Serra do Amolar, que divide o Pantanal brasileiro da Bolívia, há rios e corichos de águas claras, onde costuma encontrar raias com facilidade. Ao contrário da fama de agressivas, as raias estão tranquilas e, quando incomodadas, preferem se afastar. Encontro uma raia que repete um comportamento curioso, que pode explicar muitos acidentes. Ao me perceber, ela acelera levantando areia, dá meia volta e se enterra no mesmo lugar em que estava. Me parece uma estratégia para despistar predadores. Imagine que uma pessoa vem andando por aqui e a raia faz a mesma coisa. E no segundo passo a pessoa pisa no ferrão. Foi a raia que levou o ferrão ao pé da vítima? Ou a vítima que levou o pé ao ferrão? Após nadar lado a lado das mais diversas espécies de raias com ferrão, inclusive as temidas raias de água doce, minha conclusão é de que raias não são agressivas e fazem o máximo para evitar um confronto. Seus ferrões são sim armas poderosas, porém são usados apenas para defesa.